Meu nome é Lucila Chitani, estou vinculada ao Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas e Informática e sou professora do programa de pós-graduação em Informática. E lá a gente tem trabalhado, né, principalmente na área de informática na educação. E dentro da informática da educação, eu tenho trabalhado muito com jogos. E como é pesquisa, nós temos feito adequações de jogos para grupos específicos. Então, nós já trabalhamos muito, temos trabalhado muito com o público da terceira idade, que a gente acha que é muito interessante, né, que oferecer mais uma opção de lazer, de educação, inclusive, porque se nós formos pensar que a tendência é as pessoas viverem 90, 100 anos, aposentar com 65, né? O que vai ficar fazendo durante 30 anos? E nem sempre é fácil falar que vai sair de casa, vai fazer um curso, alguma coisa assim. Então, pensar em como oferecer para eles opções de vida melhor. Inclusive, se tivéssemos mais resultados aí na época da pandemia, ia ajudar bastante, porque eles ficaram sem opções, né? Os jovens continuaram interagindo muito, né? Mas muitos idosos a gente viu aí nas estatísticas, né? Com depressão. Então, talvez se essas pesquisas estivessem mais avançadas, poderia ter contribuído mais para a vida deles. Então, nós já tivemos vários trabalhos relacionados à adequação de jogos para o público da terceira idade, né? Coisas que fossem menos ação, menos violência, sabe? Que fosse viável, né? Porque acaba que com a idade a gente tende a ficar um pouco mais lento, né? E aí tem essas dificuldades. Não dá para achar que os jogos que os jovens gostam vão ser os mesmos, né? Para os idosos. Então, a gente estudou várias questões dessas adequações, estudamos até realidade virtual também. E aí uma outra área que a gente tem estudado são jogos com foco em mulheres, porque estatisticamente e historicamente, a maior parte dos desenvolvedores são homens. Aos poucos só que as mulheres estão entrando nessa área mais de desenvolvimento de jogos. E aí a gente sabe, né? Se é homem que desenvolve, ele vai desenvolver aquilo que o homem gosta. Mas assim, a gente vê assim, tem vários. Violência faz parte de muitas coisas, né? Jogos de competição, jogos de guerra, a gente tem essas disputas, né? E a questão, então, que a gente percebeu não é a violência em si, mas a violência pela violência. Eu falo assim, as mulheres em geral, né? Elas não gostam de muito, vamos assim dizer, sangue vivo na tela, ou coisas assim, que gerem muito sofrimento, muita dor, né? Nada muito violência explícita mesmo. Mas, assim, uma disputa, tiro, assim, sem muito sangue, tá, é divertido também, é ação divertida também, a questão não é essa. Então, até essa interpretação, né, do que poderia se ter e para agradar, né, o tipo da interação que os jogos oferecem também, isso tudo afeta, porque uma das coisas que têm sido mais apontadas é justamente a falta de controle e discriminação de alguns jogadores com relação às mulheres. Então, muitas meninas, às vezes, jogam com nomes de homens para não se revelarem com mulheres, porque senão começa o preconceito, as falas, né? Então, a gente discutiu exatamente a necessidade de ter um filtro automático, alguma coisa assim, que impeça essa agressividade, esse preconceito, às vezes, contra a participação feminina. E essa é uma das áreas, e agora, de uns 2 anos para cá, a gente começou a estudar um outro tipo de jogo voltado para jovens, crianças, adolescentes, né? E o objetivo nosso foi a questão da educação moral, a questão ética, que a gente vê o seguinte, a dificuldade está tendo, né? As crianças hoje em dia já estão utilizando as redes sociais, e a comunicação que tem hoje em dia está muito diversificada, sem controle, gerando conceitos, às vezes,
materialistas, temporários, né? Sem valores mais profundos. E a ideia nossa foi pensar em como desenvolver jogos que mantivesse essa ideia de ser divertido, porque senão não seria jogo, né? Mas ao mesmo tempo pudesse passar também alguns conceitos mais éticos, desde coisas simples que os meninos vêm falar toda hora, né, que é sustentabilidade, mas também envolvessem outras questões aí que fazem parte, que ajudam, né, também, que a gente fica vendo essas estatísticas aí também de depressão com crianças, com jovens, essa até consequência das redes sociais, que ficam mostrando, parecendo que todo mundo é feliz, e aí fica criando essas imagens ilusórias, né? Então, essa questão de saber escolher, fazer opção na vida, sabe? Umas coisas assim, do dia a dia. E aí a gente já fez até um protótipo que está em discussão com escola mesmo, sabe? E essa aqui é uma ideia também, né? Ver se a gente consegue contribuir aí no geral. Falo que a minha pesquisa, apesar de eu estar na área de computação e as pessoas pensam muito em máquina, 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 né? Não precisa ser dessa forma. No meu caso, a gente tem uma preocupação muito grande com o aspecto humano, né? Também social. É, é, Foi um pouco ao acaso, sabe? Eu sempre gostei muito das áreas de exatas. E então, na época, eu pensei assim, já que eu gosto muito de matemática, de áreas exatas, por que não fazer um curso que tende a crescer? Então, eu fiz a opção pela ciência da computação. E, assim, não tinha essa ideia de academia, nada disso não, mas aí a gente começa a fazer o curso e começa a gostar disso, né? E acaba fazendo mestrado, e aí quer continuar na academia, então começa aí a vida de docente, aí faz doutorado, aí vai envolvendo com a pesquisa na área. Então, assim, não foi uma coisa muito planejada, programada, assim, é o meu sonho de vida, mas foi assim, uma sequência da vida mesmo, né? Os dois eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, na computação mesmo. No mestrado, eu estudei paradigmas, linguagens de programação, o que hoje é o normal para quem é da área de computação, falar em programação orientada por objetos, mas na minha época era só teoria. Então, a minha dissertação de mestrado foi com esse estudo, né, de linguagem de programação. Teve uma como é que fala? Uma ligação com esse tema de programação orientada por objetos, era uma novidade, né, na época. E depois de um tempo, deixa eu ver, uns 5 anos mais ou menos, é que eu fui fazer o doutorado. Aí eu fui para a área de privacidade na web, né? Eu inicialmente tinha pensado em trabalhar com comércio eletrônico, mas aí a gente foi vendo os riscos de privacidade. Então, o que hoje é normal, né, que você já pode anonimizar, né, o uso seu lá do browser, já tem várias formas de você proteger a sua privacidade, mas quando eu fiz a minha tese não tinha nada disso, né? Então, eu fiz justamente esse estudo do que seria necessário, o que a gente poderia fazer, quais são os níveis de privacidade que poderia ser oferecido para um usuário, né? Quais os riscos que ele tem. Eu fiz até um estudo mais teórico, né? Com os níveis de privacidade, né? Ao usar a web. Estava fazendo mestrado, eu resolvi que eu queria continuar na academia, aquilo me agradava, né? Eu vim aqui e coincidiu que teve um concurso, né? Um provimento, né? Na verdade, eu vim aqui deixar um currículo meu. Eu falei assim, vou deixar um currículo aqui. E aí tinha uma professora que eu conhecia, que era minha colega lá no mestrado, que estava fazendo, inclusive, com o mesmo orientador que eu, né? Já era professora aqui. E ela estava saindo de licença maternidade, né? Ela falou assim, não, mas você apareceu na hora, eu vou sair de licença maternidade.
eu vou precisar de alguém para me substituir. E você sabe, você tem condições de dar a mesma disciplina que eu dou. Então, eu assumi temporário e logo depois eu fiz o provimento e fui aprovada na PUC, né? Então, já tem um bocadinho de tempo aí. Que ano que foi esse? Isso foi, quando eu fui aprovada foi em 93, né? Estou completando meus 30 anos de PUC e eu comecei no segundo semestre de 92. Nunca senti nada desse tipo, felizmente. Na minha área, apesar de ser prioritária, assim, majoritariamente, né, de homens, inclusive na época que eu entrei tinha essa professora e depois ela saiu, fiquei só eu, né? Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, inclusive já fui a diretora do instituto, né? Eu lembro quando eu comecei, o Padre Magela até brincava comigo assim, nossa, você sozinha, mulher, no meio desse tanto de homem, você é valente, ela brincava comigo, né? É, então, assim, nunca senti nenhum tipo de preconceito com relação a isso, sempre fui muito bem acolhida, né? Então, não posso reclamar, não. Isso inclusive faz parte da revisão de literatura, né? Dos trabalhos que foram nessa área de jogos para mulheres. Aí tem estudos, inclusive, internacionais, que até questão de educação, sociedade, a mulher é muito voltada para a parte da área de saúde e da área de humanas. Então, as exatas não são estimuladas nelas. E uma coisa vai puxando outra, né? Como elas não veem muitas mulheres, né, como elas não se sentem tão representadas, não tem tantos modelos femininos, aí esse conjunto de coisas vai estimulá-las a buscar, a se manter nas áreas de humanas e de saúde. É tão pouca mulher, né, que eu acho que não vejo. Tem também, mas assim, a gente não vê muita mulher, né? A gente entra numa sala de aula, 50 homens lá, 2 meninas, né? Então, assim, tem também, mas eu não sei tem de tudo, né? Mas é tão pouca mulher, possivelmente. Passando assim. Não, mas assim, não, tem sim, tem bastante sim. Inclusive, eu já tive alunas de mestrado, já, 2 já, sabe? Então, acho que tem de tudo. Mas é porque são muito poucas, então sempre a gente que chame a atenção. Agora, no mestrado tem muitas meninas, né? Engraçado. Acho que as meninas gostam de estudar. São características, talvez, por exemplo, esses aspectos que me chamam a atenção, que eu falo, essa preocupação com o ser humano, talvez seja essa característica feminina aí historicamente, né, que acabei de falar, e que pode ser decorrência da educação, ou pode ser até da psicologia feminina, não sei, mas talvez seja decorrência do fato de eu ser mulher, que tenha me atraído para esse lado mais humano, né? A relação mais humana entre o ser e a computação, né? E a tecnologia, né? É sempre conciliar, principalmente quando os meninos são pequenos, né? É uma luta. Você fazer doutorado com 3 meninos pequenos, não é trivial, né? Para qualquer um não é trivial, né? Se fosse homem também não seria. Mas foi puxado. Dormir 3 horas por dia, né? Você não tem hora, mas meu doutorado era de 10 da noite às 2 da manhã. Assim, quando não tinha aula, tudo bem, mas assim, tinha que conciliar. Eu sempre fiz questão. Eu nunca consegui pegar a criança todo dia na escola, mas eu, pelo menos 2 vezes por semana, né? Uma vez por semana, tá lá vendo uma aula de natação, umas coisas assim. Eu sempre fiz questão de estar presente em algumas coisas. Então, assim, hora de aula, hora de orientação com o professor, com o orientador, tinha que ser presencial. O resto, de 10 às 2 da manhã, tá valendo. E, para mim, filho é muito importante. Então, tinha uma prioridade muito grande na minha vida. São um motivo de muita alegria na minha vida. Então, te dá uma sustentação e força também, né? Eu gosto muito de pesquisa aplicada, né?
É claro que a pesquisa pura ela tem muito valor, não estou menosprezando, mas eu falo assim, para mim, né? Eu gosto da pesquisa aplicada, eu gosto de sentir que eu posso estar trazendo alguma contribuição, né? É igual eu falo assim, igual, teve um dia, né, que a gente estava até discutindo entre os professores, né? O quanto que a nossa, o quanto que aqui, porque a gente trabalha muito, né? Não tem fim de semana, férias, vamos assim dizer, quem é pesquisador não para, né? Férias pode esquecer, é um tal de escrever artigo, nas férias a gente não tem descanso. E aí a gente estava discutindo exatamente isso, né? O quanto será que do nosso esforço tem sido válido, né? O quanto que a gente tem dedicado tem ficado de contribuição aí para um mundo melhor, vamos assim dizer, né? Aí eu até estava comentando, eu falei assim, às vezes a gente não tem noção, né? Mas se as pessoas citam um artigo nosso, é porque de alguma forma elas estão achando que aquilo lá é interessante para elas. Não tem nada que diga que explicitamente usaram meu trabalho, né? Vamos assim dizer. Mas quando eu olho para os mecanismos de proteção que a gente vê hoje pela Google, pelas várias ferramentas, eu falo, pode até ser que eles não tenham pegado a minha ideia, mas que eu enxergo muitas coisas que eu estudei lá, eu enxergo, sabe? Então, foi, na época, foi até capa de revista científica, eu falei assim, quem sabe foi útil, né? E se não tivesse sido, embasou o trabalho de alguém, né? Tem várias citações, então alguém gostou, né? Foi útil para alguém, eu acho que é por aí, né? Assim, na área mesmo, é mais difícil, porque não tem muita mulher. Apesar de cada mulher que desponta, né, é um modelo para a gente, é um estímulo para continuar, né? Mas, assim, como vida, eu falo que eu valorizo muito minhas avós, porque vieram de outro país, né, vieram lá do Japão, enfrentaram muitos desafios quando vieram para cá e souberam dar muito exemplo, sabe, assim, de força, coragem, sabe, e ao mesmo tempo, não sei se pela própria filosofia, né, pela própria cultura japonesa, muita tranquilidade, sabe, assim, as mulheres fortes, assim, firmes, mas ao mesmo tempo tranquilas, né, muito seguras, sabe. Minha avó mesmo, mãe da minha mãe, viveu mais de 100 anos, sabe, até o final, assim, muito cabeça boa, sabe. Eu acho isso um grande exemplo, sabe, de esse querer estar o tempo todo ativa, útil, fazendo algo e sabendo o que tem que fazer, sabe? Eu acho que é por aí. Vale a pena. Não se intimidem se alguém falar que computação é área de homem e pesquisa não serve para mulher. É, a questão é querer. Quem quer, dá um jeito. Não é isso?